I just had the feeling this morning that we're really in God's favor. Eu estou sentindo essa manhã que a gente já está debaixo do favor de Deus. And this morning we are filled with His grace E essa manhã estamos cheios da sua graça, to see salvation come and repentance. por vermos salvação e arrependimento chegarem. So I'm going to share a story about my life. Então eu quero compartilhar uma história da minha vida. It's not a special life, it's just an ordinary life. Não é uma vida especial, é uma vida qualquer, But it became very special. mas ela se tornou muito especial. And if I had to give this a title, E se eu pudesse dar um título para essa história, why not me? por que não eu? Why not you? Por que não você? Why not now? Por que não agora? I grew up in a household of three sisters and myself. Eu cresci numa casa com 3 irmãs. My father was an alcoholic, Meu pai era alcoólatra and he used to beat my mom. e ele costumava bater na minha mãe. When I was 11 years old, E quando eu tinha 11 anos de idade, my father left. meu pai foi embora. So I was a 11-year-old with 4 women in the house. Então eu era um menino de 11 anos de idade com 4 mulheres na casa. I told myself on that day E eu disse para mim mesmo aquele dia that I would have to be strong for all of them. que eu teria que ser forte para todas elas. So I took on a role that wasn't mine. Então eu tomei sobre mim um papel que não era meu. I grew up too quick. E eu cresci rápido demais. And when growing up too quickly, E quando você cresce rápido demais, you find you do things too fast. You do things too fast. You do things. você começa a fazer as coisas muito rápido, ou antes do tempo. So by 11 I was smoking cigarettes. Então, com 11 anos eu já estava fumando cigarro. By 13 I was smoking marijuana. 13 anos eu estava fumando maconha. And by 18 I was doing cocaine. E com 18 anos eu estava envolvido com cocaína. When I was 21 years old, I was dealing cocaine. Com 21 anos eu estava traficando cocaína, Just to keep up with my use of cocaine. só para poder acompanhar o meu uso de droga. We can say statistics say E a gente pode dizer que as estatísticas dizem that because my father was an alcoholic, que porque o meu pai era um alcoólatra, I would be an alcoholic. eu também seria um alcoólatra. Because I came from a broken home, E porque eu vim de um lar quebrado, I would establish a broken home. eu também teria uma família, um lar quebrado. But that's not true. Mas isso não é verdade. Because people didn't know there was Jesus in the world. Porque as pessoas que fizeram essas estatísticas não conheciam Jesus. And neither did I. Mas eu também não conhecia. So I lived life, I carried on, I met my wife. Então eu continuei vivendo e conheci minha esposa. She was my girlfriend at the time. Na época ela era minha namorada. At that stage I was doing a lot of drugs, E naquele estágio eu estava usando muita droga ainda. drinking a lot, Bebendo muito. living up to the statistic. E vivendo aquelas estatísticas. And at 27 years old, E com 27 anos de idade, we wanted to get married. eu queria me casar. So I needed to find somebody to marry us. Então eu precisava de alguém que me casasse. Que casasse a gente. And being a person that hated Christians, E sendo uma pessoa que odiava os cristãos. because they showed me how bad I was Porque eles me mostravam o quão ruim eu era. and how bad my lifestyle was. E o meu estilo de vida era ridículo. I wasn't expecting this. Eu não estava esperando isso. I thought I had it all together. Achei que eu estava tudo pronto. So at 27 years old, Então, com 27 anos de idade, we met up with a couple, Andrew and MC, which you probably know. a gente encontrou e conheceu um casal que chama Andrew e MC. Vocês provavelmente conhecem eles. They had just planted a church in Cape Town. E eles tinham acabado de plantar a igreja lá em Cape Town. And I remember my first meeting at their house. E eu me lembro da primeira reunião que eu fui na casa deles. I was asked the question, are you a Christian? E eles me perguntaram, você é um cristão? And I was, no, I'm not the religious type. E eu falei, não, eu não sou do tipo religioso. I
I don't believe in Jesus. I Eu não don't believe in acredito em God. Jesus, não acredito I em know you Deus. do, but I just want to get married. Talvez vocês acreditem, mas eu só quero alguém para me casar. So Andrew said to me, Então o Andrew disse para mim, well, come to the church because see if you want to become part of this family because we're not going to marry you unless you're part of this family. então o Andrew disse para mim, bom, vem conhecer a igreja porque aí você conhece a família e nós não podemos casar você se você não for parte da família. So I needed somebody to marry me, so I said, okay. Então, como eu queria alguém que casasse a gente, eu falei, ok. And when we left that day, E quando a gente saiu aquele dia, I said to my wife, eu disse para minha esposa, well, she was still my girlfriend then. na verdade era minha namorada na época, Yeah, let's go, and when we get married, we can bail, which means we can leave. vamos lá na igreja, e depois que eles casarem a gente vaza. So the first meeting, we got met by Andrew and MC at the door. It was still new. Então, na primeira reunião, a gente foi e o Andrew e a MC vieram encontrar a gente na porta. And I must admit, the first time I walked into a church, E talvez tenha sido a primeira vez que eu entrei numa igreja. I was very uncomfortable. E eu estava muito desconfortável. When worship started, Quando o louvor começou, I thought, look at all these crazy people eu fiquei pensando, olha quanta gente maluca. standing and worshiping a wall. Estão adorando e pulando na parede. There's nobody there. Não tem ninguém aqui. The third meeting was very different, though. A terceira reunião que eu fui foi bem diferente. It's one of those meetings where you hear the pastor speaking É uma daquelas reuniões, cultos, que você escuta o pastor pregando and you think he's speaking only to you. e você acha que ele está falando diretamente com você. I believe that's happening this morning as well. E eu acredito que isso está acontecendo agora mesmo, essa manhã. So, sure, from 11, Então, desde 11 anos... it's good I'm crying now because of the illustrator point. I said it's good I'm crying now, it's illustrator point. Bom eu estar chorando, que aí passa um pouco da emoção e ilustra como foi. From 11, I made a vow to myself. E quando eu tinha 11 anos, eu, na verdade, fiz um voto para mim mesmo, uma promessa. I was going to be tough. Eu seria durão, I wouldn't cry. eu não choraria, I would never cry again. eu nunca mais choraria. I'm going to show my sisters that I'm going to be strong, and my mom, I'm going to be strong for them. E eu mostraria para minha mãe, para minhas irmãs, que eu seria forte por elas. Even in school, Mesmo na escola, I used to get into fights all the time. eu entrava em brigas o tempo todo. Exhibit A. Example. Um exemplo aqui. I broke my nose a few times in fights, Quebrei o meu nariz algumas vezes em but I brigas, never cried. mas eu nunca chorava. I stuck to this vow. E eu segurava tudo. But that third meeting in church, Mas nessa terceira reunião na igreja, something changed. alguma coisa mudou. I was sitting and I said to God, if you're real, Eu estava sentado ali e eu estava dizendo a Deus, se você é real... you put up my hand. I can't. Put up my hand. Swap sides, please. Yeah, because you're coming out here. Yeah. Sorry, can you go again? So what I said to God, if you're real, Então eu disse para Deus, se você é real, then you put up my hand. então você levanta a minha mão. And I was sitting in a chair, and E eu Andrew, estava sentado na cadeira said, if you want to respond, put your hand up. e o Andrew perguntou, se você quer responder, levanta a mão. And my hand did this. E a minha mão fez assim. And I can remember, I'd forgotten that God was real. I'd forgotten everything was real. I was just embarrassed. E aquela hora eu esqueci que Deus era real, que tudo era real, eu só estava com vergonha. And I was staring at my hand E eu estava encarando a minha mão, olhando minha mão, in shock and embarrassment. e eu estava em choque e com vergonha. And all I could hear Andrew saying was, thank you, I can see your hand, you can put it down now. E tudo que eu ouvia era o Andrew dizendo, obrigado, eu estou vendo essa mão, pode abaixar. And I couldn't get it down. Mas eu não conseguia abaixar. So I just sat like this with my hand in the air. Então eu fiquei sentado assim com a mão para cima. Eventually I took my other hand, E aí chegou um ponto que eu peguei a minha outra mão, I grabbed my hand and put it underneath my lap, eu peguei a minha outra mão, peguei a minha mão e coloquei debaixo and I sat on it. da minha perna, sentei em cima dela. Then he said something ridiculous. E aí ele disse algo ridículo. He said, if you put up your hand, I want you to do something brave and come to the front. O Andrew disse, se você levantou a sua mão, eu quero que você faça algo corajoso, quero que você venha até a frente. I thought I'd already done everything that was brave. E eu já tinha pensado que eu já tinha feito tudo de vergonhoso. I was thinking about asking Jesus to
show me he was real again. Eu... E eu continuei perguntando para Jesus se ele era real. But I was afraid after he threw my hand up in the air that he would throw me in the air. Mas eu fiquei com medo de, como ele já tinha levantado minha mão, agora ele fosse me jogar inteiro para cima. I walked to the front of that church, E eu caminhei até a frente daquela igreja. and 16 years of tears E 16 anos de lágrimas came out that day. saíram de mim aquele dia. I hope they don't come out today. Eu espero que elas não saiam agora. All the hurt that I'd been through, Toda a dor que eu sentia e que eu passei. all the days without a father, Todos os dias sem um pai. all the times I tried to hide away with drugs, Todos os dias que eu tentava um atalho com as drogas. tried to find love in all the wrong places. Que eu tentava encontrar amor nos lugares errados. Everything that God had, that I thought God had deserted me for, Tudo que eu acreditava que Deus tinha me abandonado e me deixado. broke into my heart. Entrou no meu coração. And I was never ever the same. E eu nunca mais fui o mesmo. I used to swear like a trooper. Eu costumava xingar todo mundo que nem louco. I haven't said a swear word since that day. Mas eu nunca mais falei um palavrão desde aquele dia. So for me, Então, para mim, I don't understand eu não entendo. when I look at the church today Quando eu olho para a igreja hoje, and I see the inactive members in attendance. eu não entendo quando eu vejo a inatividade daqueles que vêm às reuniões. Unfaithful in their giving, A infidelidade na doação, because he gave everything for me. porque ele deu tudo por mim. Absent in their serving. Absent in their serving. Not serving. Yeah, not serving. Não entendo pessoas que estão ausentes em serviço. And the fruits of the Spirit far from visible in their lives. E os frutos do Espírito estão longe da vida deles. I see families raising who call themselves Christians, E eu vejo famílias que se dizem cristãos, raising their children, criando seus filhos, doing marriage, sendo casados, handling conflicts, lidando com conflitos and using their finances. e usando as suas finanças, No different to the people that call themselves non-Christians in the world. muito diferente de pessoas que não se dizem cristãs. Não muito diferentes do que se dizem não cristãos. It makes me think sometimes, did the knowledge of Jesus from their head hit their hearts? Me faz pensar às vezes que o conhecimento de Jesus fica na cabeça e não chega ao coração. And we can read it in God's word. It said the Pharisees had all the knowledge in the world, but E their a gente- hearts were far from him. E a gente lê na palavra que os fariseus tinham todo o conhecimento do mundo, mas não tinham um coração segundo o de Deus. I want to remind you about a picture that I read a story about. E eu quero te lembrar de uma figura que eu vi em uma história que eu li. A gentleman wanted to sell his building, Um homem queria construir o seu prédio, but it had taken about 6 months for him to get it onto the market. mas tinha levado eles 6 meses. So when 6 meses para fazer isso. he finally found a buyer Então, quando ele encontrou um comprador and took him to go and see the building, e levou ele para conhecer o prédio, people had broken in and smashed the windows and broken the doors. as pessoas tinham entrado nesse prédio e pichado tudo, quebrado as janelas, quebrado as portas. And he said to the man he was selling the place to, E aí ele disse pro comprador dele: "Don't worry, I'll fix the windows and I'll fix the doors." não se preocupe, eu vou reconstruir as portas, reconstruir as janelas. But the man said he doesn't want me to. E o homem disse: não, eu não quero que você faça isso. He wanted to break down the building. Ele queria demolir o prédio. And I believe that's what God wants to do with some of you this morning. E eu acredito que é isso que Deus quer fazer com alguns de vocês essa manhã. He wants to break down your building Ele quer demolir o prédio de vocês. because he wants to start something new in your life. Porque Ele quer começar algo novo na vida de vocês. He doesn't want you to be the same building you were. Ele não quer que você seja o mesmo prédio que você era. He wants everything, Ele quer tudo de você. and he wants to build you new. E Ele quer te construir do zero.
scripture. So I just want to turn to one of the scriptures that I felt for this was the heart reflects the man. E eu quero ir a um dos versículos que eu peguei para isso, que o coração reflete o homem. And in Proverbs 27, verse 19, E Provérbios 27, versículo 19, it says, as water reflects your face, diz que assim como a água reflete o seu rosto, so one's life reflects his heart. assim a vida do homem reflete o seu coração. Now, when I was growing up, my heart was very messed up. Enquanto eu estava crescendo, o meu coração estava muito quebrado, muito bagunçado. I didn't really know how to make friends, Eu não sabia como fazer amigos, but I knew how to hang in groups. mas eu sabia ficar em grupinho. I used to make friends with all the wrong people, E eu costumava me tornar amigo das pessoas erradas. because it's easy to get accepted when you're doing the wrong things. Porque é muito fácil ser aceito quando você está fazendo as coisas erradas. If you're being bad, Se você está sendo mal, you think people will like you. você pensa que as pessoas vão gostar de você. So I was really bad, Então eu me tornei muito mal. because I wanted people to like me. Porque eu queria que as pessoas gostassem de mim. And what I realized when God came, E o que eu percebi quando Deus veio, that everything that I'd built up in my life that I thought was right, que tudo que eu tinha construído na minha vida, achando que era certo, and I thought even the good stuff that I did was going to help me with Jesus, e eu pensava que até as coisas boas que eu havia feito iam me ajudar com Jesus. because I knew He was there, Eu sabia que tinha algumas coisas boas but I ali, just refused to accept it. mas eu me recusava a aceitar And I que Ele always estava had, ali. and I always believed the lie E eu sempre acreditava na mentira, that if I do enough good stuff, que se eu fizesse boas coisas o suficiente, the bad stuff will just be gone. as coisas ruins sumiriam. But the truth was, Mas a verdade é the bad stuff ate away my soul. que as coisas ruins que eu fazia, elas me devoravam a minha alma. I only realized once Jesus came into my heart E eu só percebi isso quando Jesus veio no meu coração. how much bad I actually had done. O quanto eu tinha prejudicado e o quanto de coisa ruim eu tinha feito. I didn't realize that Eu não all I tinha, was looking for was praise from men, eu não tinha percebido que tudo que eu tinha buscado na minha vida era a aceitação dos homens. when all I wanted was praise from God. Quando, na verdade, tudo que eu queria era a aceitação de Deus. I've been a Christian for 17 years now, E já fazem 17 anos que eu sou um cristão. and the one truth I've learned, E uma verdade que eu aprendi that if I give my whole heart to Him, é que se eu entregar todo o meu coração a Ele, He will fix the broken in me. Ele vai consertar aquilo que está quebrado em mim. And there's a lot of broken in us, E tem muita coisa quebrada na gente, all of us. todos nós. And if we this morning want to give our hearts back to Jesus, E se essa manhã nós queremos entregar o nosso coração de volta a Jesus, He will take the broken Ele vai pegar essas coisas quebradas and He will fix it. e Ele vai consertar. 2 Corinthians 5 verse 7. 2 Coríntios 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, a new creation has come. The old is gone and the new is here. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, o velho passou e uma nova criatura é. So that means Então isso significa our change que eu mudei. should cause us to be different. A nossa mudança devia nos fazer diferente. And that has nothing to do with me. E isso não tem nada a ver comigo. Thank you, Jesus, for that. Obrigado, Jesus, por isso. What I realized when I got saved was O que eu percebi quando eu fui salvo, quando eu entreguei minha vida a Jesus, I'd lived my life for 27 years é que por 27 anos eu vivi a minha vida, making bad decisions. escolhendo e fazendo decisões ruins. So when I got saved, Então, quando eu aceitei Jesus, I was like, now what? eu fiquei pensando, e agora? I'm too scared to even get dressed by my own now. Eu tenho medo de até me vestir sozinho, Because my clothes I wore were for a porque specific reason. todas as minhas roupas faziam parte de quem eu era. The music I listened to was to gratify something in me. E as músicas que eu ouvia eram músicas que alimentavam quem eu era. The people I used to hang out with As pessoas com quem eu saía used to be people that I needed. eram pessoas que eu precisava. And when Jesus came, E quando Jesus veio, that all went away.
tudo isso foi embora. But the fact is, I still had to make decisions. Mas o fato é que eu ainda tive que tomar decisões. And I was lucky enough to get saved into a great church. E eu tive sorte de, quando aceitei Jesus e fui salvo, entrar em uma igreja maravilhosa. And there's a good saying that came from a group of churches we used to belong to called New Covenant Ministries before. E tem um ditado que a gente costumava dizer nessa antiga aliança de igrejas que a gente tinha antigamente. They used to say it's better what you get saved out of than what you get it's better for you to get what you get saved into than what you get saved out of. É melhor aquilo que você é salvo para do que aquilo que você é salvo de. So I had to listen to people. Então eu tive que escutar as pessoas. All authority up to that point had let me down. E todas as autoridades até aquele estágio da minha vida tinham me decepcionado. I really didn't trust anybody. E eu tinha problemas de confiar em pessoas, não confiava. And worst of all, E o pior de tudo, the people that when I got saved quando eu me converti, said, God's your father. eles diziam, Deus é o seu pai. I hated my father. Eu odiava meu pai. Everything that he did to us, I hated him. Por tudo que ele tinha feito a nós, eu odiava ele. So how was I supposed to love God? Então, como deveria eu amar a Deus? I didn't know how to. Eu não sei como amar a Deus. All I knew how to do was hate him. Tudo que eu sabia fazer era odiar meu pai. But slowly but surely, Mas, devagarmente, as I listened to the advice of people, à medida que eu comecei a ouvir o conselho das pessoas, those who were sold out for God, pessoas que eram entregues a Deus, my heart changed towards not just God, e meu coração começou a mudar, não só em Deus, but to my earthly father. mas até em relação ao meu pai terreno. I led my earthly father to the Lord, E eu conduzi o meu pai terreno ao Senhor, just before he died. logo antes dele morrer. He was a wild man in his day, Ele foi um homem maluco nos seus dias. and a lot of his drinking finally caught up to him. E toda a bebida que ele tinha usado na sua vida finalmente tomou posse dele. But what a privilege Mas foi um privilégio para mim to have Jesus inside me de ter Jesus em mim and be able to share it. e poder compartilhar com ele. Romans 12, verse 1 to 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters. Yeah. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, when you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. I believe this morning when we change, Eu acredito que essa manhã, quando a gente muda, when we allow God to change our lives, quando a gente permite Deus nos mudar, we can make a huge impact in the world. a gente pode fazer e causar um impacto gigantesco no mundo. Somewhere, somehow. Em algum lugar, de alguma forma. Why not me? Por que não eu? Why not you? Por que não você? Why not now? Por que não agora?